Jornalistas em Luta, o podcast. Estamos começando agora o programa Jornalistas em Luta, o podcast. E hoje tem como convidada a queridíssima jornalista Bia Barbosa, que é representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet. Ela é especialista em direitos humanos pela USP, mestre em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também integrante da coalizão Direitos na Rede. Tudo bem, Bia? Tudo bom, Cláudia? Muitíssimo obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa do podcast. O nome é excelente. E tem na bancada virtual hoje os jornalistas Elcio Duarte e Rodrigo Otávio. Tudo bem, gente? Olá, tudo bom? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Prazer termos a Bia aqui no nosso podcast. Então, vamos começar com o Rodrigo? Rodrigo, a palavra é sua. Vamos lá. Bia, prazer imenso recebê-la aqui. Eu gosto de você, com toda a sua atuação na legislação, nos marcos regulatórios da comunicação e também da internet. Eu gostaria que se você poderia saber se você pode fazer, digamos assim, um sobrevoo para nossos ouvintes de como anda a regulação nessa nova vida pós-pandemia, sabendo que nós temos um governo que um dos seus modus operandi é, como o ministro mesmo disse, passar a boiada. Essa boiada passou no campo da comunicação, onde estamos, o que perdemos, onde podemos avançar, o que devemos ficar de olho, o que está em alerta emergencialmente para todos nós da sociedade civil atuarmos. Obrigada pela pergunta, Rodrigo. Vou tentar não fazer um podcast inteiro só para essa resposta, tá? Legal. Porque é difícil, né? Bastante coisa. Mas, assim, acho que é fundamental esse momento de balanço, né? Onde estamos e para onde vamos, principalmente no ano eleitoral, em que o país está parando para analisar políticas públicas, rumos, né? E que nação que a gente quer construir. Eu acho que é importante a gente lembrar que a luta pela democratização da comunicação e pela atualização de um marco regulatório das comunicações é uma luta muito antiga, né? O nosso marco normativo aí do setor é da década de 60, do período da ditadura militar, e a gente até hoje não conseguiu concretizar em leis federais os princípios que estão na Constituição, no capítulo 5º da comunicação social. Então, a gente continua tendo concentração, a gente continua tendo uma programação de emissoras de rádio e televisão que não está baseada na prevalência dos conteúdos informativos, culturais, jornalísticos e artísticos. A gente continua sem ter uma complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. Então, os desafios que estão colocados para a gente há algumas décadas, eles permanecem, né? E o pouco que a gente tinha, né, de política pública de comunicação sendo implementada, tentando de alguma forma fazer frente a esse desafio histórico da grande concentração e do uso político dos meios de comunicação no país, sofreu um desmonte muito veloz desde o golpe contra a presidenta Dilma em 2016, né? Primeiro, vale a gente lembrar que a gente chegou a ter um momento que a gente nem Ministério das Comunicações a gente teve, que houve a fusão do Ministério das Comunicações com o Ministério de Ciência e Tecnologia, reduzindo ali muito significativamente as ações do ponto de vista de políticas públicas de comunicação, que passaram a ter que disputar espaço e recursos com a área de ciência e tecnologia, que também foi muito atacada e desmontada quando a gente olha para a área da pesquisa, do que aconteceu com as universidades, né, e com toda a área de desenvolvimento tecnológico no país nos últimos anos. Hoje, a gente já tem Ministério das Comunicações de novo, mas ele foi recriado não porque as políticas de comunicação passaram a ser relevantes para o governo. Ele foi recriado, sim, naquele momento ali, para fazer-se um aceno ao chamado Centrão, né? O Ministério das Comunicações foi recriado e foi dado para o PSD, que é um partido que estava naquele momento ali construindo a sua aliança com o governo Bolsonaro, e foi dado por um genro de um dono de um grande grupo de comunicação, ministro Fábio Faria, genro do Silvio Santos, né? Do ponto de vista das políticas públicas, a gente perdeu toda a lógica que existia e que foi instituída na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, de você
pensar a distribuição das verbas publicitárias de maneira proporcional à audiência que os veículos tinham. Então, passou-se a haver uma discricionariedade muito mais significativa do governo onde botar a publicidade governamental, e o governo Bolsonaro fez isso como ninguém tinha feito antes, no sentido de usar o dinheiro público para favorecer os seus aliados políticos no campo da radiodifusão. A Empresa Brasil de Comunicação, né, uma iniciativa nascida em 2008, que ainda vivia um processo de consolidação, de construção da rede pública de televisão, da construção da rede de rádios públicas, hoje perdeu essas duas grandes redes de articulação de emissoras estaduais e locais para o campo da comunicação pública, e perdeu até a TV Brasil, que era o principal carro-chefe da EBC, no sentido de ser a única emissora de televisão pública de alcance nacional, que foi fundida com a TV NBR, que é a emissora que faz, por dever de ofício, a divulgação dos atos do Executivo. E hoje a gente tem a bizarrice, que é você estar assistindo a programação da TV Brasil e a programação, de repente, ser interrompida para transmitir uma solenidade de posse de alguém do governo ou qualquer atividade que o presidente da República tenha ido fazer em qualquer lugar do país, né? Os trabalhadores da EBC, por exemplo, fazem um monitoramento permanente de quantas interrupções a programação da TV Brasil sofre para divulgar propaganda do governo federal na programação. Então, o pouco que a gente tinha foi desmontado ou está sendo desmontado, e a gente, obviamente, não avançou no sentido de implementar os princípios constitucionais que estão colocados aí desde 1988 e que permitiriam um cenário midiático mais plural e mais diverso, né? Rádios comunitárias seguem sendo, né, tendo que viver à margem do espectro. A gente teve um desmonte também das políticas de inclusão digital, que já não viviam nem no governo Lula e Dilma o princípio da universalização do acesso. Sempre se trabalhou no Brasil muito com a ideia da massificação do acesso, principalmente a partir da conexão das pessoas via celular e não via banda larga fixa, que permite uma conexão e um uso muito mais, né, dedicado e pleno das potencialidades da internet. Isso foi ainda mais transferido do ponto de vista das prioridades para o governo para as operadoras privadas, e sim, aumentamos, em teoria, o número de cidadãos conectados, mas se a gente olha, por exemplo, nos números do CETIC, que é o Centro de Levantamento de Dados, que todos os anos publica, né, a pesquisa TIC Domicílios pelo Comitê Gestor da Internet, a gente vai ver que, quando a gente olha para as classes C, D e E, quase que a totalidade das pessoas dessas classes só acessa a internet por meio do celular. Então, estamos num momento muito difícil para aqueles que lutam pelo direito à comunicação, seja em relação à radiodifusão, seja em relação ao acesso à informação, seja em relação às políticas de internet, de inclusão digital e de uso das redes. Então, a gente podia aproveitar e falar sobre o PL das fake news, né? Você foi uma das protagonistas nessa articulação lá no Congresso, e aí queria saber, ele foi engavetado, e o que tinha importante nele que ficou em suspenso por causa disso? Olha, Cláudia, ele não foi engavetado, mas claramente ele está num momento de não priorização da discussão, né? Essa semana mesmo, nós da Coalizão Direitos na Rede tivemos a oportunidade de receber informações do relator, deputado Orlando Silva, no sentido de que o projeto segue com perspectiva de votação esse ano, portanto, antes do recesso parlamentar que acontece em julho, por conta do período de campanha eleitoral, mas o fato da urgência do projeto de lei ter sido rejeitada em abril, numa votação que aconteceu, em que a maioria dos parlamentares foram favoráveis à votação da urgência, mas o quórum qualificado de 2/3 não foi alcançado. A partir desse momento, houve uma decisão do presidente da Casa, o presidente deputado Arthur Lira, de se criar uma comissão especial
para discutir o projeto de lei. Vale a gente lembrar que, até bem pouco tempo, as comissões temáticas não estavam funcionando na Câmara, ainda por conta do contexto da pandemia, e o projeto tinha sido debatido num grupo de trabalho. Agora deve ser criada uma comissão especial, que vai ser formada a partir da proporcionalidade das bancadas e dos partidos na Câmara, e essa comissão vai ter que dar um parecer, e só depois disso que esse projeto vai poder ser analisado pelo plenário da Câmara. Acho que quanto mais discussão sobre o texto, melhor nesse sentido. A urgência naquele momento era muito menos um mecanismo para você votar o PL correndo, mas sim um mecanismo para o PL ser discutido no plenário, porque as comissões não estavam funcionando, então só entrava na pauta do plenário os projetos que tinham a sua urgência aprovada. Então, agora com a formação da comissão especial, vai ser mais um momento da Câmara poder se debruçar sobre o tema, e acho que é fundamental que o projeto passe por aprimoramentos, há questões ainda que requerem melhorias, mas esse é um projeto que, apesar de ter sido apelidado, né, e ficado conhecido como o PL das fake news, ele é um projeto de lei que avança no sentido de trazer uma regulação democrática para as plataformas. Ele avança no sentido de estabelecer regras de transparência que vão muito além do que hoje as plataformas estão dispostas a fazer com seus relatórios que elas próprias divulgam. Ele estabelece regras democráticas daquilo que a gente chama de devido processo para moderação de conteúdo. Então, estamos muito distantes da ideia defendida pelo governo Bolsonaro, por exemplo, de que as plataformas não podem moderar nenhum tipo de conteúdo. Elas podem moderar, mas é fundamental que haja regras democráticas nesse processo, que os usuários saibam porque estão tendo seu conteúdo moderado, possam recorrer disso se divergirem dessa moderação e, inclusive, possam receber algum tipo de reparação se essa moderação causou algum tipo de dano para o usuário. E o projeto também avança muito ao trazer transparências para as contas automatizadas, para os conteúdos impulsionados. Faz muita diferença a gente saber se a gente está recebendo um determinado conteúdo porque alguém pagou para a gente receber, ou se porque foi um amigo nosso que postou ou não, né? E tem muito a ver com o microdirecionamento de conteúdos nas redes sociais, que também é uma prática que favorece muito a chamada eficácia das fake news nas redes sociais. Então, tudo isso são aspectos que o projeto permitia avançar, para além dos problemas que existem ainda que precisariam de mudanças, mas que a gente espera que a casa, né, nesse momento de pós-formação da comissão especial, possa se debruçar sobre os problemas ainda e levar para o plenário da Câmara um texto maduro, que não vai ser a melhor lei do mundo sobre regulação de plataformas, mas vai ser a lei possível que a gente vai aprovar. E é bom a gente entender que nós não vamos resolver o problema da desinformação, nem os problemas causados, né, pela grande concentração de informação e de definição do fluxo de comunicação que hoje é feito pelas redes sociais, com um único projeto de lei, né? A gente precisa de um conjunto de medidas para enfrentar a complexidade desse tema, da regulação das plataformas. Mas seria um primeiro passo importante, na minha avaliação, de ser dado para que esses princípios de transparência, de moderação democrática, de identificação de contas automatizadas, de conteúdos impulsionados, das próprias regras que o PL traz para o uso de contas públicas, de autoridades, tudo isso acho que a gente avançaria passos importantes para ter um ambiente um pouco mais democrático no âmbito das redes sociais e aplicativos de mensageria. Elcio. Oi, Bia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a TV digital, que explicasse um pouco como foi esse processo aí de discussão da TV digital, que já remota há alguns anos, né? E como está hoje, como está sendo encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu estava vendo até uma reportagem aqui do jornal Brasil de Fato, que apontava que 73% das autorizações do governo Bolsonaro vão para canais ligados a igrejas. Como está a situação hoje? E explica um pouquinho também o que foi essa transformação da TV digital. Houve digamos assim, um debate com a sociedade muito, muito, muito aquém do que seria necessário. Não, eu imagino que a imensa maioria das pessoas não façam a menor ideia de como se deu esse processo e do que significa a TV digital. A digitalização do serviço de radiodifusão poderia ter significado para o Brasil um momento de democratização, de fato, do espectro eletromagnético, né? A partir do momento que você
digitaliza o sinal, a transmissão de cada canal ocupa menos espaço, e isso poderia ter aberto no espectro eletromagnético espaço para novos canais, para novas vozes poderem ocupar esse ambiente e se expressarem. E aí poderia ter sido um momento histórico, inclusive, para a gente promover essa complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal que está previsto na nossa Constituição, né? E que a desculpa sempre que foi dada para a gente não ter essa complementariedade é porque o espectro já estava todo ocupado e não tinha mais espaço para canais, né? E aí a gente jogou fora essa oportunidade lá em 2006, quando o Brasil escolheu o padrão de TV digital, e em vez de optar por um padrão que permitisse essa ampliação e mais espaço no espectro, nós escolhemos um padrão NIPO brasileiro que favorecia o chamado sinal em alta definição. Ou seja, tudo que a gente ganhava de espaço com a digitalização do sinal, a gente perdia com a transmissão desse sinal em alta definição e, portanto, seguimos com a mesma distribuição do espectro que a gente tinha antes, uma brutal concentração no setor privado, o setor público, por exemplo, com a TV Brasil, não chegando a todas as cidades e ocupando, né, canais lá como 58, 62 no DAIO, muito longe daquilo que as pessoas estão acostumadas ali a mudar, a trocar de canal. E a comunicação comunitária, por exemplo, que sempre ficou relegada, as TVs comunitárias, ao cabo, sem ir para a televisão aberta. Então, a gente perdeu essa oportunidade histórica nesse momento, e a partir daí, tudo que foi feito do ponto de vista de política pública foi-se buscar a digitalização do sinal nas cidades, começando pelas capitais, depois pelas cidades, né, de maior população, até você chegar à digitalização do país todo. Eu confesso que eu não tenho os dados do ponto de vista de quão avançado esse processo da digitalização está, e o quanto que se digitalizou de fato a transmissão do sinal em cidades pequenas ou não, porque a digitalização não basta simplesmente quem está produzindo o conteúdo digitalizar o sinal para fazer a transmissão, você precisa ter a recepção em cada casa, né, de um sinal digital. Então, o que isso significaria, inclusive, também do ponto de vista da população brasileira? Ainda mais empobrecida na atual conjuntura que a gente vive, tendo que trocar os seus aparelhos de televisão para poder ter condição de receber um sinal de TV digital. E o aparelhinho que foi discutido durante muito tempo no Ministério das Comunicações como algo que seria distribuído, por exemplo, para as famílias mais pobres e que estavam cadastradas nos programas sociais do governo, não chegou para toda essa população também, né? Para que cada casa tivesse um receptor de sinal digital. Então, a digitalização também foi um processo que não priorizou, além de não priorizar a possibilidade de diversidade e ampliação da pluralidade nos meios de comunicação, não priorizou o alcance desse sinal e das melhorias que podemos entender como não prioritárias, mas bem ou mal haveria uma melhoria no sinal para as populações mais pobres, né? E muita gente, conforme os sinais foram sendo digitalizados e foram se desligando os sinais analógicos, muita gente certamente ficou sem conexão e sem conseguir receber sinal até ter a possibilidade de comprar um aparelho, de adquirir um aparelho ou de trocar de televisão. Sobre as autorizações que você falou do governo Bolsonaro em relação a emissoras religiosas, eu acho que esse é um grande debate que a gente precisa fazer, que, infelizmente, ele não está diretamente associado à questão da TV digital, né? É um processo que, mesmo que a gente não tivesse migrado de sistema, a gente precisaria enfrentar esse problema, porque cada vez mais a ocupação, não só na televisão, mas também no rádio, a gente tem histórias aí de dezenas e centenas de emissoras de FM, por exemplo, que vendem todas as suas 24 horas da sua grade de programação, principalmente para organizações religiosas ocuparem o espectro nesse sentido de uma maneira completamente irregular e ilegal. Esse é um debate que precisa ser feito, porque a gente está vendo um pouco do marco normativo que existe, estabelecido, que é lá de 1962, e as regras que estão estabelecidas para concessão e autorização das outorgas e das licenças sendo desrespeitados à luz do dia, ou com contratos de gaveta, que fazem transferências ilegais de outorgas e de licenças, ou com autorizações
que não atendem os princípios constitucionais do ponto de vista do que a programação dessas emissoras vai trazer. Ou ainda, como eu falei, do arrendamento da grade da programação dessas emissoras, que é ilegal, a gente não pode fazer subconcessão, né? Se tem algum grupo, alguma organização que conseguiu uma autorização do Estado e não está explorando diretamente esse serviço, ela não pode simplesmente vender o tempo dessa programação para quem quer que seja. Ela tem que devolver isso para o Estado, e o Estado precisaria abrir um novo processo ou de licitação ou um novo edital de transferência, de autorização. Então, acho que esse é um debate, independentemente da questão digital, que a gente precisa debater, porque trata-se de uma ilegalidade cometida cotidianamente. São raros os promotores e procuradores do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais que enfrentam essa questão do ponto de vista da ilegalidade, mas o nosso judiciário ainda é muito... digamos, alheio ao enfrentar as ilegalidades e as irregularidades que são praticadas no campo da exploração do serviço da radiodifusão. E isso existe muito com os conteúdos religiosos, mas existe também com aquelas programações de venda de tapete, leilão de gado, leilão de anel, e que propaganda 24 horas por dia, né? E tudo isso sendo feito aí ao arrepio da nossa Constituição. Caramba. Rodrigo, sua pergunta. Vamos lá. Bia, eu gostaria de voltar um pouco aí à questão da regulação da comunicação e dos meios de comunicação, e dentro dessa questão, se você pudesse nos dar uma olhada na questão do jornalismo profissional nessa comunicação. O mundo em transformação, novas tecnologias, novos modos de se comunicar e novos comunicadores também. Mais recentemente, podemos citar como exemplo os influencers, que inclusive parece que já tem regulada a profissão, ou estão em via de regular. Há nessa batalha pela regulação da comunicação, o jornalista profissional vai ser resguardado? Como vai ficar isso? Do seu ponto de vista, já está acontecendo alguma coisa? Ou onde se deve caminhar? Então, Rodrigo, acho que esse é um debate que a gente nunca conseguiu avançar aqui no Brasil, nem quando a gente teve a grande mobilização em torno da primeira e única, né, Conferência Nacional de Comunicação, que aconteceu em 2009 e que produziu ali um anteprojeto de lei, na época liderado pelo ministro Franklin Martins, e que foi entregue para o governo Dilma um ano depois e nunca foi, de fato, implementado e nem chegou a ser encaminhado pelo Executivo para o Congresso Nacional para ter um debate. Nem nesse momento que havia uma grande mobilização social e um governo minimamente sensível ao tema, a gente conseguiu avançar em relação à questão do jornalismo no âmbito do debate mais amplo de regulação dos meios de comunicação. Isso, na minha avaliação, por um motivo muito explícito e por uma articulação muito forte dos grandes grupos de comunicação que, se já taxavam a regulação do setor como censura, não permitiam qualquer debate sobre a regulação do jornalismo em si, né? Todas as vezes, quem acompanha essa luta desde o processo constituinte para cá, tem teses de mestrado e doutorado contando essas histórias sobre o fortíssimo lobby das empresas de comunicação, de radiodifusão, jornal, revista, sempre que a ideia da regulação ou de um novo marco regulatório, porque a regulação já existe, mas ela é bastante defasada e ultrapassada, né? Para o setor pautada, rapidamente vem essa grita de que vai ser uma censura, de que querem calar a imprensa, de que querem acabar com o poder de fiscalização. E isso continua acontecendo, né? Esse ano mesmo a gente viu o pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, falando de novo desse tema, e rapidamente já vieram os editoriais de jornal de novo, as matérias falando que era uma prática de censura. Então, se a gente nunca conseguiu discutir
a regulação do setor com base nos princípios que já estão na nossa Constituição, né? E em regras que existem no mundo todo, como proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, como enfrentamento às violações de direitos humanos, regulação para favorecer essa diversidade, essa pluralidade no ambiente das comunicações. Quem dirá a gente conseguir colocar o debate da regulação da imprensa nesse meio, porque aí a grita ia ser impossível. Então, eu acho que a gente não tem uma perspectiva, nem que o debate da regulação avance, de no curto prazo a gente colocar o jornalismo nesse processo. E acho que seria muito saudável se a gente colocasse. Vou trazer o exemplo, por exemplo, da França, que é um país que ninguém acha que é uma ditadura, que é um país que ninguém acha que censura a imprensa, que é um país, inclusive, que tem um dos mais altos índices de diversidade e pluralidade, do ponto de vista de jornais locais, jornais estaduais, grandes jornais, que a população inteira quase tem acesso à internet. E a França, o órgão regulador da França, que é o Conselho Superior de Audiovisual, por exemplo, faz um acompanhamento sistemático do telejornalismo, que aí a gente está falando, né, de uma concessão pública, de um espaço público que está sendo explorado por uma empresa privada, e o Conselho Superior de Audiovisual faz um acompanhamento do tempo de fala das forças políticas no telejornalismo das emissoras de televisão abertas da França, e faz isso ao longo de todo o ano, e se chega no final do ano tem uma conclusão de que aquela emissora de televisão deu mais tempo de fala para o governo, ou deu mais tempo de fala para a oposição, ou deu mais tempo de fala para um determinado grupo político do que para outros, essa emissora recebe algum tipo de advertência ou pode ser até sancionada pelo órgão regulador da França. E aí a gente está falando de jornalismo, estrito sensu, a gente não está falando de uma emissora que colocou um filme pornográfico às 15h e violou a proteção das crianças e adolescentes, né? A gente está falando do tempo de fala para as forças políticas poderem se manifestar em igualdade de condições no telejornalismo das emissoras. Eu imagino o que aconteceria se a gente fizesse uma proposta desse jeito no Brasil, de colocar um órgão regulador, uma Anatel da vida, para contar o tempo de fala dado para as forças políticas e advertir ou sancionar as emissoras se esse tempo não fosse democrático. Acho que a gente está muito longe desse debate, mas eu trago esse exemplo e eu sempre faço questão de falar isso, da questão da minutagem, porque foi objeto do meu mestrado, da minha pesquisa, fazer uma comparação sobre como outros países regulam a comunicação em relação ao Brasil. Eu visitei esse lugar onde o tempo das falas é contado lá na França e é monitorado, e ninguém acha isso um cerceamento do exercício do jornalismo, né? Acha que isso é um mecanismo para garantir diversidade de expressão na cobertura política do país. E até a Inglaterra, que é um país, por exemplo, que regula muito menos, é considerado um país muito mais liberal do que a França, por exemplo, em relação à regulação de empresas em geral e também da radiodifusão, se a gente olha os princípios que estão colocados lá no Código de Comunicação do Ofcom, que é o órgão regulador da Inglaterra, você vai ver lá princípios como objetividade, acurácia, independência, para o jornalismo. Então, as emissoras também que são concessionárias de serviços de comunicação na Inglaterra, que é um país liberal, quando elas firmam os seus contratos de concessão com o Estado, elas estão assumindo responsabilidades no tipo de jornalismo que elas vão colocar no ar. E a gente aqui no Brasil não consegue nem avançar para garantir mais canal para a rádio comunitária, ou para a TV comunitária, ou para a comunicação pública, quem dirá para regular o jornalismo. Mas trouxe 2 exemplos de 2 países que são democracias liberais, consolidadas, né? E que ninguém acha ali que tem cerceamento à liberdade de imprensa. Parece tão fora da realidade, nossa realidade, né, caramba? Mas já aproveitando que você está falando da questão internacional, eu queria conversar sobre o futuro da internet. A gente tem hoje o metaverso que começa a se inserir no cotidiano, né? São esperadas alterações bem profundas na educação, saúde, entre outras. Já tem igreja evangélica no metaverso, né? E o Vaticano, eu vi esses dias, iniciou negociações com uma empresa para participar dessa nova realidade. E aí, inclusive, o primeiro condomínio do metaverso é brasileiro, não sei se vocês viram, no Paraná. Vende imóvel físico com o seu correspondente no metaverso.
né? Quer dizer, já é uma realidade mesmo. Então, muita coisa está acontecendo. Em algum lugar do mundo está sendo feito algum debate sobre essas mudanças tecnológicas, as consequências e a necessidade de regulamentação? Então, eu tô longe de ser uma especialista em metaverso, tá? Mas, assim, eu acho que o mundo está discutindo os desafios que estão colocados para a internet. Recentemente, inclusive, alguns países, liderados até pelos Estados Unidos, fizeram uma declaração sobre o futuro da internet, firmada por várias democracias, um pouco no sentido de afirmar a importância da internet continuar sendo um ambiente aberto, até porque a gente tem disputa de visões de internet no mundo. Você tem países como a China que fecham as suas redes, como a Rússia que fecham acesso a determinados sites e conteúdos, né? E do outro lado, a gente tem também os grandes monopólios digitais, o poder de grupos gigantes como a Meta, por exemplo, que cresceram nesse vácuo regulatório do ambiente digital e que se tornaram extremamente poderosos a ponto de ameaçar contextos democráticos quando a gente usa, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para o uso que pode ser feito dessas plataformas e dessas redes sociais em períodos eleitorais. E aí não estou falando, por exemplo, de fake news disseminada via WhatsApp aqui no Brasil, mas estou falando de processos eleitorais inteiros que podem ser manipulados e distorcidos em função de operações que são feitas no ambiente digital. Então, o mundo democrático está debatendo esses temas, né? A Europa, por exemplo, está em vias de aprovar novas leis, implementar novas diretrizes para o conjunto dos países ali da comunidade em relação à regulação de plataformas. A gente já tem países europeus que aprovaram leis específicas sobre isso. Os Estados Unidos, apesar de não terem aprovado uma legislação geral de regulação, estão fazendo modificações e estão discutindo no parlamento mudanças nas leis que já vigoravam e traziam algumas regras para o funcionamento do setor. A gente mesmo aqui no Brasil, como a gente mencionou, bem ou mal com todas as nossas dificuldades, temos o projeto de lei 2630 que aponta para alguma questão de regulação de plataformas. Só que esse debate que Cláudia traz sobre metaverso, ele vai muito além dos desafios que estão colocados para a agenda de moderação de conteúdo, por exemplo, nas redes sociais. A gente tem um desafio enorme, por exemplo, na área de internet das coisas, um desafio enorme na área de inteligência artificial e no uso que vem sendo feito da inteligência artificial em vários setores, ao mesmo tempo que a gente continua tendo um debate que precisa ser feito, que é como que a gente vai conectar o 1 bilhão de desconectados que ainda não têm acesso à internet no mundo como um todo, porque em países como o Brasil, que transferem para a iniciativa privada as únicas possibilidades de ampliação da conectividade da população, você sempre vai ter a parcela mais pobre, mais marginalizada da população, desconectada e fora desse universo. Então, eu brinco que eu falo que a gente está tendo que lidar com a agenda do século XX, da radiodifusão, de todos esses temas que a gente está discutindo aqui, que é uma agenda não superada, enquanto a gente tem que olhar para essa agenda do século XXI, que vai muito além da conectividade e do acesso às grandes plataformas digitais, mas passa por esses ambientes de alta tecnologia e da exploração dessa alta tecnologia para o cidadão, com riscos, não só para a proteção da privacidade desses usuários, para o uso que vai ser feito dos dados pessoais desses usuários. Tivemos aqui no Brasil, né? Muito recentemente, a visita de senhor Elon Musk, oferecendo conectividade nas escolas da Amazônia, muito bonzinho, né, em relação a isso, né, oferecendo conexão para as escolas da Amazônia em troca da exploração satelital na região, supostamente para proteger o meio ambiente. A gente sabe que tem interesses muito maiores da Tesla, né, nesses negócios do que isso, e sabemos que tem interesse muitos duvidosos, para dizer o mínimo, do governo brasileiro em se aproximar do possível, talvez, futuro dono do Twitter, que já disse que defende uma liberdade de expressão absoluta no ambiente das redes sociais para se propagar qualquer tipo de conteúdo, né? Então, acho que a gente está num momento em que discutir o futuro da internet em todas essas abordagens, do acesso ao uso dos dados pessoais, à privacidade, ao exercício da liberdade de expressão, à inteligência artificial, a todos esses aspectos, é um grande desafio que está colocado para a gente,
Mas, apesar disso tudo, eu acho que a gente ainda debate pouco esses temas. Acho que esses temas ainda ficam extremamente concentrados em quem estuda, em quem pesquisa, ou em quem trabalha diretamente com essas questões, e em algumas autoridades que se interessam e estão atentas para os desafios que estão colocados em torno disso. Infelizmente, não é um debate que a sociedade como um todo faz, até porque se a gente pensar, né, na maioria da nossa população, hoje ela tem urgências muito maiores do que essas para ela se preocupar, mas acho que é um desafio que está colocado se a gente não quiser ocupar um lugar no debate internacional sobre esses temas, que seja simplesmente o lugar dos usuários ou o lugar de quem vai receber esses serviços e usar de uma maneira X ou Y. O Brasil, acho que já ocupou um lugar bastante relevante no debate global sobre governança da internet, quando aprovou, por exemplo, o Marco Civil da Internet em 2014. A gente conseguiu, a trancos e barrancos, em 2018, aprovar uma boa lei de proteção de dados pessoais, mas que a gente não está conseguindo fazer cumprir na sua plenitude nesse momento, e acho que a gente está ficando para trás nesse debate global sobre todos esses avanços tecnológicos que estão sendo colocados. Portanto, para terminar, eu acho que deveria esse ser um tema também de preocupação das campanhas eleitorais. Mas, infelizmente, eu acho que esse é um tema que não vai entrar, assim como o tema da regulação dos meios de comunicação não deve entrar no debate eleitoral, e a gente talvez passe mais algum tempo enxugando gelo e tendo que aceitar as regras que são impostas, ou por essas grandes empresas, né, e corporações globais do Vale do Silício da Califórnia, e tendo que se contentar com um péssimo serviço de conexão à internet que não chega para o conjunto da nossa população. Bom, Elcio, você vai perguntar? Na verdade, eu posso pedir uma complementação dessa resposta que a Bia fez agora. É que você mencionou as privatizações como algo ruim para a conectividade, talvez para as telecomunicações, né? Agora, eu acho que o senso comum que se vendeu com a ideia das privatizações, notadamente nesse aspecto, quem viveu esse momento foi aquele momento em que você não tinha nada e, de repente, você começa a ter internet, começa a ter telefone mais facilmente, celular, etc. E a impressão que se vendeu era, bom, tudo isso veio porque privatizou. Eu queria que você só comentasse um pouquinho isso no marco de um momento em que nós temos o governo já falando em privatizar a Petrobras e, por outro lado, na pandemia, a gente teve grandes corporações privadas oferecendo serviço gratuito para as universidades, para alojar dados, e agora parece que, inclusive, essas grandes corporações como o Google estão começando a dizer que isso não é mais grátis e que tem que se rediscutir. Eu sei que eu acabei mantendo uma discussão muito ampla, agora porque eu queria depois fazer uma outra pergunta, tá, Cláudia? Que era realmente a pergunta que eu ia fazer. Essa é só uma complementação. Não, eu nem... Vamos nessa, sem problemas. Eu nem falei especificamente das privatizações, mas sim do fato do Estado deixar só para a iniciativa privada a possibilidade, se assim desejar, se assim tiver interesse econômico, de oferecer o acesso à internet. Acho que o debate das privatizações é um debate amplo que merece ser feito. Eu sou daquelas que acham que a privatização foi feita de uma maneira muito ruim, do ponto de vista das obrigações que foram geradas para essas empresas e que nunca foram cumpridas e que nunca, em torno das quais o Estado nunca conseguiu garantir uma efetividade do ponto de vista das contrapartidas que eram necessárias no processo de privatização. Mas a minha crítica principal, para deixar mais claro, é com o fato de hoje você só ter as operadoras privadas oferecendo acesso à internet. A gente não tem nenhuma política pública pensada para isso. Aí a gente faz, por exemplo, um leilão do 5G e vende-se para a população como se fosse uma maravilha, que a gente vai conseguir usar carro automatizado, que não vai precisar mais de motorista, porque a gente vai ter tecnologia 5G pilotando os carros, ou porque o 5G vai ser uma maravilha para a agricultura,
sem que a gente consiga conectar as escolas rurais ou que estão nas comunidades quilombolas ou que estão né, longe dos grandes centros, porque você não tem investimento público para isso. Aí você vai lá e coloca uma contrapartida com muito esforço no leilão do 5G e vai dar 20 anos para as empresas cumprirem essa contrapartida que já deveria ter sido cumprida lá no edital, né, de concessão da telefonia fixa lá atrás, na década de 90. Então, o Estado vem paulatinamente se desobrigando, né, de oferecer conectividade para a população, apesar do Marco Civil da Internet dizer que o acesso à internet é um serviço essencial para o exercício da cidadania. A gente tem um Estado cada vez mais distante disso. O último programa, de fato, consistente que a gente teve no Ministério das Comunicações para isso foi o Plano Nacional de Banda Larga em 2010. Então, a gente que não teve todas as suas metas cumpridas e alcançadas, hoje a gente está em 2022, né? E infelizmente, a gente vive essa ideia, né, do Estado se desobrigar de serviços essenciais para a população. Você citou a Petrobras, a gente, né, o TCU está analisando também privatização de outras estatais em áreas importantes para a sociedade, e infelizmente a gente está seguindo nesse modelo de transferência total da responsabilidade. E aí é isso, a gente vai chegar, né, num quadro que a gente tem hoje 87% da população, entre aspas, considerado usuário de internet, mas nas classes D e E, 90% se conectando só pelo celular. E aí a gente vai dizer que a gente tem usuários de internet no Brasil que o contexto da pandemia, por exemplo, deixou muito claro o que significava você ter um celular funcionando numa casa em que o pai ou a mãe precisavam sair para trabalhar e a criança não conseguia assistir a aula porque não tinha o celular, ou se tinha mais de um aparelho em casa, não tinha o plano de dados, porque os pacotes de dados são vergonhosos e são caríssimos. As pessoas só conseguem conectar a internet porque tem acordos de tarifação zero com algumas plataformas. Isso fortalece ainda mais o poder dessas empresas diante do conjunto de conteúdos que poderiam ser, né, acessados pelos usuários. E você citou, só para não mencionar nada sobre o assunto, a questão das plataformas educacionais, que ganharam muito mais alcance no contexto da pandemia, mas que já vinham sendo usadas, né? A USP já tem acordo, por exemplo, com o Google para hospedagem de dados e para oferecimento de e-mails muito antes do contexto da pandemia. E agora, todos esses dados, o armazenamento desses dados agora não é mais gratuito, e a gente tem as universidades públicas completamente reféns dessa tecnologia, e para além do quadro de refém, a minha grande preocupação é com o uso que é feito desses dados, né? Do armazenamento desses dados, das comunicações, da nossa universidade, de onde está concentrado o pensamento e a produção científica brasileira, né? Isso na mão dessas grandes corporações. Acho que a pandemia só fez intensificar esse modelo, mas infelizmente ele era algo que já vinha sendo gestado há bastante tempo. Vai lá então, Elcio. Fiz só a pergunta realmente que eu queria te fazer, seria mais um comentário sobre... na década de 90, eu fui apresentado por um amigo meu que já faleceu, Fabiano Moiano, em Buenos Aires, a prática, assim, o desenvolvimento das TVs comunitárias, das TVs chamadas piratas naquela época, né, que existiam na Argentina, que era em grande quantidade, em canais, na concessão aberta de canais. Volta e meia, a Polícia Federal Argentina prendia alguém, logo depois soltava com base no texto constitucional, né, que permite a livre expressão de opinião, etc. E ele, na época, ele me falava muito numa frase ele fazia muito uma analogia com o MST, naquela época que estava muito bem no Brasil, né, nos anos 90. E ele falava, para mim, a democratização passa muito por ocupar espaços. Então, é preciso ocupar espaços. Para democratizar, você não tem que pedir autorização, tem que derrubar a porteira e ocupar o espaço. Bom, trazendo isso para a nossa realidade hoje, a gente sabe que tudo isso tem suas limitações e não são poucas, e não necessariamente isso vai resolver o problema da democratização. E mesmo com toda essa limitação que a gente tem hoje, que você acabou de citar aí, do acesso à internet, etc., a gente tem uma tendência a imaginar, no senso comum, de que a comunicação se democratizou, né? Hoje,
qualquer um pode postar algo nas redes sociais, pode criar um canal no YouTube, etc, etc. Por outro lado, a gente também sabe que existe um controle muito grande da distribuição da informação pelas grandes plataformas digitais de distribuição de conteúdo. Mas, dito tudo isso, a minha pergunta é, apesar de todas as limitações, a gente está aqui numa conversa em que temos jornalistas que trabalham notadamente na imprensa sindical, que teve um papel nessa luta, mesmo que não estando de frente na luta pela democratização, mas sempre apoiando a luta pela democratização, do acesso a canais abertos, etc, etc. Hoje, a gente, no contexto atual, em que você não está impedido de, através do streaming, através das plataformas, seja lá como for, de ter seus próprios canais. Vai disputar com todas as dificuldades, etc., mas tem como disputar e tem como uma boa parcela da população acessar sua TV Smart lá e assistir. Você não acha que os movimentos sociais, os movimentos sindicais estão fazendo muito pouco nesse sentido de ocupar espaço? A gente sabe que existem iniciativas, etc., mas não se poderia fazer mais? Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, primeiro que eu concordo com a sua análise no geral, tá? Do ponto de vista da necessidade de ocupação de espaços e da gente sempre seguir num esforço de tentar se comunicar com o máximo de pessoas possível. Mas eu acho que é perigoso a gente generalizar que ou estão fazendo pouco ou estão fazendo muito, assim. Eu acho que a gente tem iniciativas incríveis, assim, de movimentos sociais que usam muito bem a comunicação e as novas tecnologias e as ferramentas e disputam espaço. A gente tem veículos alternativos que antes passavam um perrengue gigante para poder circular de maneira impressa e chegar às bancas de revistas de um país continental como o Brasil, e hoje conseguem chegar muito mais gente por conta da internet. A gente tem uma diversidade de iniciativas de jornalismo independentemente, né, independente mesmo, que são os chamados nativos digitais, entre aspas, que nasceram na internet e só seguem na internet, não querem virar um veículo impresso, né, não querem ocupar outro tipo de linguagem e de formato. Então, acho que muita coisa está sendo feita, e essa exploração, de alguma forma, está sendo exercida por quem consegue mobilizar recursos humanos ou financeiros para fazer essa ocupação desse espaço. Mas eu acho importante a gente entender que a internet hoje, na forma como ela está, como o fluxo de comunicação está organizado e vem sendo controlado por grandes corporações e por grandes plataformas digitais, ela não é um espaço menos democrático do que a televisão, do que o rádio, do que os meios impressos, mas ela é cada vez menos democrática. Então, cada vez mais você depende dessas ferramentas e você depende de algoritmos que funcionam, né, de uma maneira, para dizer, no mínimo, opaca, para definir como é que esse fluxo de conteúdo vai ser distribuído. E aí, por mais esforços do ponto de vista de linguagem, de diversificação de pautas, né, de esforços no sentido de falar uma linguagem mais atrativa para o conjunto da população, por mais que se faça isso, muitas vezes você não consegue furar a bolha, né? Eu estava, essa semana, participando de uma atividade organizada pelo NPC, pelo Núcleo Piratininga de Comunicação, que é daí do Rio de Janeiro, e a pergunta de um sindicalista da CUT foi assim, como é que a gente fura a bolha, né? Que é uma pergunta que vem sendo feita há muito tempo e cada vez a bolha está ficando mais fechada, né? E aí, o debate que eu coloquei, eu falei, olha, eu acho que a gente tem que fazer os nossos esforços de ocupação, de linguagem, de dialogar com diferentes públicos, de buscar diferentes públicos, mas eu acho que se a gente não fizer o debate sobre a regulação das plataformas, sobre transparência na moderação de conteúdo, sobre como esses filtros bolhas são criados e incentivados por um modelo de negócios que visa, né, baseado na economia da atenção e que visa manter o usuário ali preso dentro daquela plataforma, interagindo com determinados conteúdos, que favorece os conteúdos extremistas, que favorece conteúdos sensacionalistas, que favorece a desinformação, porque tudo isso gera mais engajamento. Se a gente não fizer esse debate, a gente vai ficar enxugando gelo, e a gente vai achar que sempre a responsabilidade é nossa porque a gente não está fazendo coisas interessantes ou porque a gente não está ocupando espaço. Quando
se o dono do jogo, né, o dono do campo é um, que é o dono do juiz, que é o dono do time adversário, tá tudo na mão do mesmo e define as regras do jogo, você pode ter um time que é formado pelo Neymar, pelo Messi, pelo Mbappé no ataque, que você não vai conseguir fazer gol, entendeu? Então, a gente precisa entender que se a internet nasceu, e nasceu mesmo, né, para democratizar o acesso, para trazer um ambiente em que há uma diversidade de vozes, e há, né, podendo se expressar e alcançar o que a gente mesmo está fazendo aqui, a gente não conseguiria fazer porque a gente nunca conseguiu a TV comunitária no canal aberto, né, Claudinha? Então, assim, a luta antiga. O que a gente está fazendo aqui, sem dúvida, é uma possibilidade de democratização que a internet nos trouxe. Mas, se a gente não entender também o terreno onde a gente está jogando, onde a gente está produzindo essa comunicação, e entender que ele também está sendo cada vez mais definido, né, por esses modelos de negócios e por grandes corporações capitalistas, a gente vai achar que a responsabilidade é só nossa, que é a gente que está fazendo errado e que a gente que não está ocupando. Então, acho que sim, precisamos ocupar mais e sempre, mas o debate também precisa ser feito. A agenda, para mim, da regulação, ela existe na radiodifusão e ela se transfere no sentido dela também precisar existir no ambiente digital agora. Então é isso, né, gente? Queria agradecer muito a sua participação, Bia. Rodrigo, Elcio, vocês não querem falar alguma coisa? Não? Bom, então, até o próximo programa Jornalistas em Luta, o podcast. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês pelo convite e seguimos juntos nessa luta, né? Que ela ainda vai exigir muita energia da gente. Muita mesmo. É isso aí. Até a próxima. Ótimo, obrigado. Jornalistas em Luta contra o retrocesso e a precarização.